Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que fala sobre psicanálise, que é a minha área de pós-graduação. E também, pessoal, é assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje através de informações da psicanálise. O tema hoje desse vídeo é em relação a dívidas, ou seja, o que a psicanálise fala sobre pessoas que fazem dívidas financeiras, né? Porque tem as dívidas espirituais e kármicas também. Mas aqui é psicanálise e dívidas financeiras. Por que as pessoas se endividam? Por que as pessoas perdem o controle em relação aos gastos financeiros? Elas, às vezes, assim, ou pessoas que sempre foram endividadas, ou pessoas que estavam bem financeiramente e aí do nada começaram a se desequilibrar, as dívidas começaram a se acumular e a pessoa se desestruturou completamente. Por que isso acontece de acordo com a psicanálise? Fica comigo até o final do vídeo para você saber a resposta, ok? Pessoal, peço por gentileza que vocês ouçam e vejam esse vídeo, né, com atenção e que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e contribua para o desenvolvimento do canal, compartilhando com pessoas conhecidas, tá? Vejam, por favor, a descrição desse vídeo, bem como a descrição do canal aqui do Espaço Cosmopolita, porque nele há informações sobre produtos e serviços ofertados pelo Espaço Cosmopolita, as nossas parcerias, né, os nossos parceiros de trabalho, as nossas empresas parceiras e tudo que nós oferecemos em termos de produtos e de serviços, ok? Vejam também os outros vídeos, tá? Aqui do canal, porque há informações não só sobre psicanálise, mas sobre espiritualidade, tarô, numerologia, astrologia, ok? E espero que vocês gostem humildemente do conteúdo. Escrevam, por gentileza, nos comentários desse vídeo: eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade na minha vida. Eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade na minha vida. E vamos ao vídeo, pessoal. Vamos lá. Pessoal, o que a psicanálise fala sobre esse tema, então? Sobre as pessoas que vivem com dívidas financeiras e não conseguem regularizar. Por que elas se enfiam em dívidas? Por que elas entram em dívidas? Por que elas, do nada, elas estavam bem financeiramente e elas começam a perder tudo? Ou elas começam a se desestruturar financeiramente do dia para a noite? Por que isso geralmente acontece sobre um ponto de vista psicanalítico? Vamos lá. Pessoal, é assim. O que a psicanálise fala? Ela vê as dívidas, pessoal, como não apenas como problemas econômicos, mas como reflexos das dinâmicas psicológicas inconscientes. Ou seja, muitos dos gastos, pessoal, que a psicanálise diz que as pessoas fazem financeiramente, elas não têm consciência que elas estão gastando. Eu sempre dou o exemplo da mulher e das bolsas, das mulheres e das bolsas. Claro que isso pode acontecer com os homens também, mas em geral, as mulheres elas têm uma tendência um pouco maior para se endividarem do que os homens, mas em geral, tem muitos casos que os homens também se endividam mais. Mas assim, estatisticamente as mulheres elas se endividam um pouco mais. Por quê? Por exemplo, a mulher ela tá com problema no casamento e ela não consegue se separar por causa dos filhos, mas ao mesmo tempo ela não vê muita perspectiva do casamento continuar fazendo ela feliz e ela tá naquele beco sem saída, né? Ela não consegue nem se separar e nem fazer o casamento melhorar. E aí ela fica com aquela dor, né? Com aquela angústia. Poxa, como que eu vou conseguir resolver isso? Eu não consigo. O que ela vai fazer? Ela vai no shopping e começa a comprar um monte de bolsa para tentar um alívio para aquela dor. Aí ela chega em casa, ela coloca aquele monte de bolsa dentro do guarda-roupa com a etiqueta, nem tirou do plástico e nem usa a bolsa. Começa a acumular um monte de produtos que ela comprou. Ou seja, um exemplo. E eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres vão se identificar com esse vídeo, humildemente falando. Por quê? Porque ali ela não precisava comprar aquela bolsa ou aquelas bolsas. Ela só estava tentando encontrar um pouco de alívio para aquela dor. Que muitas vezes ela tem consciência em alguns casos, em outros casos tem mulheres que não têm consciência daquela dor. Ela só tá triste porque ela não tá conseguindo encontrar uma solução. Ela precisa tentar achar uma fonte de prazer. E aí o prazer é uma coisa que ela gosta de fazer. Por gostar de bolsa, ela vai lá e compra as bolsas. Sem precisar das bolsas, porque ela já tem.
E aí fica aquele monte de produto no guarda-roupa novo, no plástico, com a etiqueta, sem usar. E, consequentemente, o problema ainda continua ali. Então, é um exemplo que eu tô dando. Há inúmeros outros exemplos, tá? Que eu vou elucidar aqui no canal. Pessoal, como, por exemplo, quais são essas... eu vou dar outros exemplos aqui de outras dinâmicas inconscientes, tá? Busca por preencher vazios emocionais, a repetição de padrões familiares disfuncionais, a luta por um estatuto que compense inseguranças. Esse endividamento, pessoal, ele pode ser um sintoma de uma relação problemática com o dinheiro, manifestando-se como gastos compulsivos, como esses que eu dei como exemplo, medo de assumir responsabilidades. Às vezes a pessoa também, eu dei exemplo do casamento que tá ruim, né? E a pessoa não consegue nem se separar por causa dos filhos e nem manter o casamento em harmonia, que traga satisfação para ela. Mas eu vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, medo de assumir responsabilidades. Por exemplo, a pessoa vai ter que começar, um jovem de 15 anos vai ter que começar a trabalhar. E ele não tá querendo ter essa responsabilidade, mas ele tá sofrendo pressões dos pais para ajudar economicamente em casa, a situação apertou, ele precisa trabalhar. Então, por medo da responsabilidade, o que ele consegue de dinheiro, mesmo que ele não trabalhe, sei lá, o pai dá uma mesada, enfim, ele começa a gastar. Quer comprar tênis, quer comprar um produto na internet, e porque ele tá fugindo daquela responsabilidade de ter que trabalhar também e começar, porque isso vai tirar a liberdade dele, vai fazer ele ter responsabilidades, ele vai ter que acordar cedo, a tranquilidade que ele tinha antes de não precisar trabalhar, ele não vai ter mais, ele vai ter que se esforçar. Isso vale, por exemplo, também para aquela pessoa manter aquele desejo que a pessoa tem de manter um estilo de vida além das possibilidades. Às vezes a pessoa quer manter um padrão de vida até para impressionar os outros, a sociedade, ou porque ela não consegue largar aquele padrão, mas aquele padrão começou a ficar muito custoso para ela, né? E aí é algo que requer um olhar psicanalítico para desatar os laços inconscientes que perpetuam a situação. Por esse motivo que é muito importante as pessoas, elas terem consciência, e mesmo se elas não tiverem, ela buscar o acompanhamento psicanalítico, ou seja, buscar um apoio terapêutico para conseguir identificar quais coisas desses pilares aqui que eu falei, de vazios emocionais, de dinâmicas psicológicas inconscientes, que ela precisa trabalhar para que isso não vire, além de um desequilíbrio financeiro, que também não vire uma doença, um transtorno mental. Então é muito importante nesse ponto, tá? Quando eu falo transtorno mental, eu me refiro aos transtornos clássicos, né? Ansiedade, depressão, né? E por aí vai. Então, pessoal, as dívidas, elas como sintomas psíquicos, né? O que acontece? Ela causa vazio emocional, né? Na verdade, assim, não é que ela causa, o vazio emocional é uma das causas do desequilíbrio financeiro. O que é esse vazio emocional? Ele é o ato de gastar impulsivamente, né? E esse ato ele pode ser uma tentativa de preencher um vazio interior, uma forma de buscar satisfação através do consumo, que foi o que eu acabei de explicar. Uma outra forma, identidade e valor. A pessoa se desequilibra financeiramente, para alguns, né, o dinheiro e o poder que ele confere estão ligados à sua autoestima, identidade, né, a sua identidade e, por vezes, né, a necessidade de pertencer a um estatuto, o que os leva a contrair dívidas que não conseguem suportar. Ou seja, é aquela coisa de você manter algo por dinheiro e por poder, por status. Para poder, e a sua autoestima está intimamente ligada à manutenção daquele poder, daquele valor, daquele status, daquela posição, daquele apartamento que você mantém, daquele bairro que você mora. Então, a sua autoestima está ligada àquilo. E aí, consequentemente, para manter sua autoestima, você tem que manter esse poder, e essa identidade e esse valor, né? E aí, consequentemente, você não consegue mais manter financeiramente esse poder, essa identidade, esse valor, morar naquele bairro, manter aquele carro, manter aquele apartamento, manter aquele padrão de vida, manter aquelas viagens para o exterior ou para dentro do Brasil. Então, consequentemente, você começa a ter desequilíbrio financeiro para conseguir manter esse padrão em virtude de que eles estão ligados à manutenção da sua autoestima. E aí, automaticamente, você acaba contraindo dívidas que você não consegue suportar. Então, essa é uma outra razão. Um terceiro fator aqui
que é muito comum, repetição de padrões familiares, ou seja, as dívidas podem ser o resultado de padrões financeiros aprendidos na família de origem, repetindo-se em novas gerações, sem que se perceba a origem do problema. Ou seja, seus pais faziam a mesma coisa, você só repetia um padrão que os seus pais faziam e acaba repetindo o mesmo comportamento. As consequências, pessoal, do endividamento. Quais são as causas psicológicas e psicanalíticas do endividamento depois que ele se consolida e a pessoa começa a se desequilibrar totalmente? Primeiro ponto, clássico, né? Ansiedade e depressão, que é o que eu acabei de falar, dos transtornos mentais. As consequências é porque a pressão constante das dívidas e o medo de não conseguir pagar podem levar a níveis elevados de estresse, ansiedade, problemas de sono e até depressão, afetando o bem-estar geral. Eu tinha dito no começo do vídeo, ansiedade e depressão, que são os clássicos, né? Mas esses outros transtornos aqui que eu acabei de citar, eles andam de mão juntas, né? Começa com estresse, preocupação, né? Medo de não conseguir pagar as dívidas, aí consequentemente vem insônia, aí consequentemente vem depressão, ansiedade, afetando o bem-estar geral. Outro ponto também, outra consequência, culpa e vergonha. O desequilíbrio financeiro pode gerar sentimentos de culpa e de vergonha. Aí você pensa assim, poxa, meu, por que eu fui me meter nessa? Caramba, meu, por que eu tô desse jeito? Aí você começa a se auto-chicotear, a se auto-punir por estar endividado, por estar nessa situação. E assim, e aí consequentemente, isso acontece especialmente quando a pessoa, ela sente a pressão social por um determinado padrão de consumo. Ou seja, as pessoas que circundam você têm um padrão de consumo e você sente que você também deve manter esse mesmo padrão, para você até conseguir se adequar a esse grupo. Ou se você não tem muitos amigos, você começa a sentir essa pressão social, pessoal, no que tange a... Você começa a sentir essa pressão social, pessoal, no que tange a querer mostrar para a sociedade que você pode também. Pô, essas pessoas estão fazendo, eu também quero fazer. Então você quer imitar padrões sociais de outras pessoas, padrões de consumo de outras pessoas. E aí, consequentemente, você sente essa pressão social por esse padrão de consumo e acaba se endividando. Outro ponto clássico aí, né? Isolamento. Isolamento aqui é um ponto crítico, viu? Não que os outros não sejam, né? Todos eles são, mas o isolamento é assim, a dificuldade em falar sobre o assunto, ela faz com que a pessoa crie um certo isolamento social. Ou seja, as pessoas começam a se retrair, não querem procurar ajuda por medo de serem julgadas. E o crítico aqui, a pessoa, ela não quer procurar ajuda nem de pessoas da família de confiança, nem de amigos de confiança, porque elas não querem ser julgadas, e elas também não querem procurar ajuda de um profissional, ou seja, um psicanalista, um psicólogo consegue trabalhar essas questões. E às vezes também a pessoa se endividou tanto que ela não tem nem como pagar a terapia. Mas ela tá naquele limbo emocional, né? Tudo isso ao mesmo tempo, ansiedade, depressão, culpa, vergonha, isolamento, ela não consegue sair desse limbo emocional. É como no tarô, né, se fala, né? A carta do enforcado, né? Ou seja, a pessoa tá num beco sem saída. Mas ela consegue sair disso. Ela tem que ver as coisas, tá? Por uma outra perspectiva, tá? E assim... eu vou falar sobre ver as coisas sob outra perspectiva mais pro final do vídeo. Só para finalizar um ponto importante, assim, a psicanálise nesse caso aqui, ela ajuda muito a investigar a origem, ou seja, ela ajuda a ir além dos sintomas, né, que eu acabei de relatar, para investigar as razões inconscientes por detrás do comportamento financeiro disfuncional, ajudando a pessoa a compreender as raízes dos seus problemas. Segundo ponto, repensar a relação com o dinheiro. A psicanálise também, né, no processo analítico, permite uma reinterpretação, tá, da relação com o dinheiro e com a economia, transformando a forma como o indivíduo lida com as finanças. Outro ponto, terceiro e último aqui, desenvolver estratégias de cura. A psicanálise, ela, ao trabalhar as dinâmicas inconscientes, e trazer para a consciência o indivíduo tentar entender por que ele está fazendo aquilo e ele nem sabe como ele se endividou, ele não consegue identificar qual que é a causa. Pode ser basicamente qualquer uma dessas que eu citei ao longo do vídeo, mas a pessoa está tão perturbada por conta dos problemas financeiros que ela não consegue nem identificar como ela começou a se desequilibrar. Ela só sabe que ela está desequilibrada e ela não consegue sair do desequilíbrio financeiro, que eu me refiro. Aí que a psicanálise vai trabalhar as dinâmicas inconscientes, né?
onde o indivíduo pode desenvolver formas mais saudáveis ao lidar com o dinheiro e aprender a sair do ciclo de endividamento. Pessoal, resumindo, eu acabei de responder as considerações finais. É assim, pessoal, se vocês não tiverem condições de procurar uma terapia psicanalítica, um psicólogo pago, e vocês não têm nenhum convênio que possam atribuir, tem muitos vídeos no YouTube que dão orientação gratuita, né? Sobre como você se livra do desequilíbrio financeiro. Não deixe de procurar ajuda. E saia do isolamento físico, psicológico e emocional. Peça ajuda, né? Compartilhe com pessoas de confiança, contrate um profissional de saúde mental se puder. Se não, veja se alguém da família pode ajudar. Se não, veja sozinho vídeos no YouTube, mas busque a consciência do padrão principal de um desses que eu citei, que pode ser um desses, que você entrou no endividamento, para você se curar emocionalmente e se reorganizar, e se reerguer, e se levantar novamente. Gratidão por acompanhar aqui o vídeo até o final. Aqui é o Leonardo Costa, esse aqui é o canal Espaço Cosmopolita, voltado para a saúde mental, e que a espiritualidade abençoe a todos vocês enormemente. Gratidão.